galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá pessoal! Na aula de hoje estudaremos como calcular a constante de equilíbrio por meio das tabelas de equilíbrio. Mas antes de começar a aula, curte esse vídeo e se inscreva no meu canal. Relembrando alguns aspectos importantes da aula passada. O equilíbrio químico é alcançado quando há uma reação reversível que é representada por uma dupla seta e também quando ocorre a igualdade na velocidade da reação direta e da reação inversa. A partir desta igualdade da velocidade, é possível deduzir a expressão da constante de equilíbrio químico, que pode ser simbolizada por Kc ou Kq. A constante de equilíbrio relaciona o produto, a multiplicação das concentrações dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevado também aos seus coeficientes estequiométricos. A constante de equilíbrio depende apenas da temperatura, ou seja, o valor da constante de equilíbrio só é alterado se houver mudança na temperatura. Na prática, dificilmente é possível obter os valores de concentração ou pressão parcial de todos os participantes de uma reação química no equilíbrio. Porém, sabendo a concentração ou a pressão parcial de um dos participantes, reagentes ou produtos, é possível deduzir a dos outros componentes, com base nos coeficientes estequiométricos. Para melhor visualizar os dados fornecidos pelo exercício, é comum que a gente monte uma tabela de equilíbrio. Para facilitar o entendimento na construção da tabela, eu montei esse esquema para vocês. A tabela, ela terá 3 linhas: início, variação e equilíbrio. A linha do início terá as quantidades iniciais, que normalmente serão 0 para os produtos. Porém, existem também exemplos de reações em que os reagentes e os produtos estão presentes desde o início. Quantidades que reagem e que se formam. Nessa linha, a gente vai chamar de variação. Os dados dessa linha são proporcionais aos coeficientes estequiométricos das substâncias, na equação química balanceada. Quantidade no equilíbrio. Essa linha chamaremos de equilíbrio. No caso dos reagentes, você realizará a subtração da quantidade inicial menos a quantidade na variação, ou seja, diminui-se a quantidade inicial pelo que foi gasto na reação, porque reagentes são consumidos. Já no caso dos produtos, soma-se a quantidade inicial com o que foi formado. Essa tabela, ela pode ser montada com valores de número de mols ou com valores de concentrações. Nessa linha da variação, em que a gente utiliza a proporção dos coeficientes estequiométricos,
Para ficar mais claro, eu vou falar um exemplo. Se a proporção estequiométrica entre o reagente e o produto for de 1 para 2, 1 para 2, e eu tiver 5 mols de produto formado, eu vou ter, então, a metade do reagente, ou seja, 2,5 mol de reagente. Agora é a sua vez. Vamos ler o enunciado e transferir os dados do enunciado para a tabela de equilíbrio. Essa tabela é composta por 3 linhas: início, variação e equilíbrio. Dada a equação de uma reação hipotética 3x2 mais y2, formando 2yx3, considere que 100 mols de x2 foram colocados em contato com 200 mols de Y2 em um reator fechado, a uma temperatura constante. Considerando ainda que o volume do reator é de 10 litros, calcule o valor da constante de equilíbrio Kc da reação, na temperatura em que ela ocorreu, se no equilíbrio a concentração de X2 é igual a 4 mol por litro. Então, ele forneceu 2 dados diferentes. Ele forneceu a concentração para o valor no equilíbrio e forneceu o número de mols para os reagentes dessa reação química. Nós vamos, então, transformar a quantidade de matéria, o número de mols, em molaridade, em concentração molar, para ser equivalente com a concentração no equilíbrio. Para isso, nós utilizaremos essa equação. Molaridade ou concentração molar é igual à quantidade de matéria dividido pelo volume em litros. Então, para o X2, eu vou utilizar 100 mols dividido por 10 litros, que é o volume do reator. Isso vai me fornecer o valor de 10 mol por litro. No caso do Y2, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vai ser 200 mols dividido por 10 litros. E o valor calculado será 20 mol por litro. Como no enunciado ele não falou da concentração do produto, então conclui-se que a concentração inicial do produto é 0. Ele falou no enunciado que a concentração no equilíbrio para X2 é 4 mol por litro. Então, a variação entre o que eu tinha no início menos o que eu tenho no equilíbrio vai me dar o valor de variação, que vai ser um valor negativo porque se trata de um reagente. Então, 10 menos 4 é igual a menos 6. Para encontrar os outros valores na variação, eu vou utilizar os coeficientes estequiométricos. Então, se a proporção entre os reagentes é de 3 para 1, se eu tenho 6 mol por litro do reagente X2, eu vou ter 2 mol por litro na variação do reagente Y2. Seguindo a mesma relação, então, se para o reagente X2 eu tenho a relação de 3 para 2 com o produto, então, se a variação para o reagente X2 é de 6 mol por litro, para o produto será de 4 mol por litro. Positivo, porque os produtos são formados. Negativo, porque os reagentes são consumidos. Então, os valores que eu vou encontrar no equilíbrio serão 4 mol por litro, que já foi o valor fornecido pelo enunciado do exercício,
18 mol por litro, que é 20 menos 2, que é o valor da variação, e 4 mol por litro de produto, porque eu tinha 0 mais 4 mol por litro, resulta em 4 mol por litro. A constante de equilíbrio para essa reação será produto sobre reagente. Ah, uma dica para vocês não esquecerem. Lembrem-se sempre que a ponte está sempre sobre o rio. Então, ponte sobre rio, produto sobre reagente. Então, para montar a expressão da constante de equilíbrio, que é o Kc, eu vou utilizar o produto, que é o yx3, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, 2, dividido pelo produto dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos, 3 e 1. Agora eu vou substituir os valores que eu encontrei por meio da tabela de equilíbrio. Eu tenho que substituir pelos valores no equilíbrio, de concentrações no equilíbrio, porque eu estou calculando constante de equilíbrio. Então, o Kc vai ser igual a 4, que é a concentração do produto, elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, dividido por 4, que é a concentração do reagente X2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, 3, vezes 18, que é a concentração em mol por litro do reagente Y2. Realizando o cálculo, eu vou encontrar Kc igual a 0,014. Um outro exemplo. Eu tenho 2 mols por litro, então ele já me forneceu a concentração do reagente H2, gás hidrogênio, e 1 mol por litro do reagente gás bromo, Br2. Já coloquei esses valores na tabelinha de equilíbrio, então início, variação e equilíbrio. No início, então, eu tenho 2 mol por litro de H2 e 1 mol por litro de Br2. Não tenho nada de produto no início. Atingindo-se o equilíbrio, a análise do sistema mostrou que 0,5 mol por litro de HBr está presente. Então, nesse exercício, ele me forneceu o valor no equilíbrio para o ácido bromídrico, HBr, 0,5 mol por litro. Calcule o valor da constante de equilíbrio. Então, aqui eu vou ter o quê? Primeiro, eu preciso encontrar a variação para esse produto. Então, 0 menos 0,5, a variação foi de 0,5. Variação de 0,5. A partir daqui, eu vou utilizar da estequiometria da reação, dos coeficientes estequiométricos, para encontrar o valor de concentração na variação. Então, se aqui eu tenho uma relação de 2 para 1, então eu vou ter 0,5 para 0,25. A mesma coisa vai acontecer com o gás hidrogênio. Lembrando que reagentes têm valores negativos, porque eles são consumidos, e o produto tem valor positivo, porque ele é formado. Então, eu vou fazer 2 menos 0,25. E o valor no equilíbrio para o gás hidrogênio será 1,75. Vou fazer 1 menos 0,25. E o valor para o gás bromo será de 0,75. E, conforme o enunciado, a concentração do HBr é 0,5 mol por litro. Kc é
ponte sobre o rio. Então, produto sobre reagente. HBr elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 2, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes estequiométricos, que é 1. Kc vai ser igual a 0,5, que é o valor da concentração no equilíbrio para o HBr, elevado ao quadrado, dividido por 1,75 vezes 0,75. O valor da constante de equilíbrio será Kc igual a 0,19. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem quimicar comigo!